Abençoe todos vocês. Todos. Todos. Nós estamos hoje aqui juntos, excepcionalmente, para fazer um convite especial para as pessoas solitárias. Eu penso, eu creio, com todas as minhas forças, que o maior sofrimento humano é quando ele vive só. Só. A solidão. A solidão. Eu penso que é a coisa pior que tem. Tanto é, Esther, que Deus fala, né? Depois que ele fez o homem, Adão, ele disse, não é bom. Quando Deus fala não é bom... É porque não é mesmo. É porque é péssimo. É. Essa é a realidade. Não é bom que o homem esteja só. Então ele não fez o homem para morar, para viver só. Ele fez a porca, ele também fez o parafuso. Fez a parafuso, também fez a porca. Eu penso assim... E se o parafuso não tem a porca, aí o que acontece? Não vale nada. O que vai valer o parafuso? Não é? E depois de toda a criação, ele instituiu o casamento, né? A união de Eva e Adão. Quer dizer, mostrando que para viver nesse mundo, né, lindo que ele tinha feito, tinha que ser dois, não um. Um só não ia aproveitar. É verdade. Então... por quê? Porque nesta quinta-feira, depois de amanhã, nós vamos ter, não só no Templo de Salomão, aqui também em Chelas, em Lisboa, nós vamos ter uma reunião toda especial focando o solitário. O solitário, o abandonado, digamos assim. Não só os solteiros, mas tem casados que estão solitários. É, isso. Porque eles não se comunicam, não se entendem, não se falam. Então vivem na mesma casa, mas estão só, carentes. E a situação, Esther, eu não sei se aconteceu com você, mas... eu sei que aconteceu comigo quando era jovem, na minha juventude. Então, eu costumava sair de um cinema, entrar no outro, no sábado. Não tinha para onde ir, para fazer, não tinha ninguém do meu lado, estava sozinho, estava, digamos assim, era uma andorinha, vivendo sozinha. Então, eu sei o que é a solidão, porque eu vivi isso parte da minha juventude. E graças a Deus, a gente, um dia... nos encontramos. A gente se encontrou. E aí encontrou a porca com parafuso. Mas todo homem, toda mulher, ele quer casar. Seja ele bom ou mau, ele não quer ficar sozinho. Então, já Deus colocou dentro do homem essa necessidade de serem dois, andarem dois juntos. Para que os dois sejam um, né, Esther? Não é só dois, são os dois serem um. Um ajuda o outro. Se um está mal, o outro levanta. Né? Então, se tiver mal e sozinho, fica cada vez mal. Fica pior. Então, o bispo Renato, mais a Cristiane, eles vão estar fazendo um propósito de fé. E isso fundamentado na própria palavra de Deus, na promessa de Deus. Você sabe que quando a gente aplica a palavra de Deus em nossas vidas, não apenas as promessas, porque as promessas todo mundo quer, mas também a disciplina,
a justiça, a ordem que a palavra de Deus ensina para os que nele creem. É claro, quando a pessoa crê mais ou menos ou não crê coisa nenhuma, ela não dá valor às coisas íntegras, à justiça, à verdade, não dá valor à honra, à hombridade, à palavra empenhada. Ela não dá valor a coisa nenhuma que se trata espiritualmente. Mas quando a pessoa é de Deus, quando ela tem o Espírito Santo, né? O Espírito Santo é o Espírito da palavra de Deus. Quando a pessoa tem o Espírito de Deus e tem juízo, ela vem se espelhar a sua vida de acordo com o que está escrito, para que ela possa alicerçar a sua alma aflita, ferida, carente, doente, enferma. Porque, no fundo, Esther, quem sofre é a alma, né? O espírito é o que dá a direção. O corpo a gente já sabe, essa casca que a gente veste, né, durante toda a vida. Mas a alma, essa é que sofre. É a alma que sente dor. É a alma que sente fome. Que chora, né? A alma que grita pedindo socorro. Eu estava lendo aqui ainda há pouco, né? O Davi diz assim: ó Senhor, tira a minha alma da sepultura. Mas como que a alma pode descer a sepultura? É que a alma dele estava praticamente morta, né? Não, estava amarrada, presa na sepultura, porque a alma não morre. A alma não morre. A alma está sempre viva. Onde quer que a pessoa esteja, ali está a sua alma. E quando a pessoa deixa o corpo, ou melhor, quando a alma deixa o corpo, ela continua viva. Ele queria dizer que os prazeres já não havia nele, né? Ele sentia a morte, porque não havia prazer na vida dele. Pois é, e essa é a situação de muitas pessoas que têm vivido nesse mundo uma vida triste. Às vezes a pessoa, Esther, por exemplo, deixa eu beber um pouquinho d'água. Por exemplo, uma pessoa que é pobre, uma pessoa necessitada, uma pessoa que é carente das coisas que o mundo oferece, ela pensa assim, a alma dela pensa assim: se eu tivesse dinheiro, se eu tivesse uma casa, se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo, se eu pudesse viajar, se eu tivesse... Ela fica sonhando com o que os outros têm. Só que há muita gente que tem tudo isso e está dizendo: eu gostaria de ser como... morar no casebre. Exatamente. Ter paz. Mas ter paz. Isso. Pois é. Então, a vida se nos, digamos assim, nos prega uma situação que você, quando olha para você vê o sofrimento. Você olha para o lado esquerdo, vê o sofrimento. Do lado direito, sofrimento. Olha para cima, sofrimento. Por onde você vai, onde quer que você esteja, você vai ver sofrimento, sofrimento, sofrimento. Por quê? Porque a alma, sem a direção do Espírito, o Espírito Santo, obviamente, não tem como ela ser feliz. Ela sempre vai ser insaciável. Pode ter
todo o dinheiro do mundo, mas ela sempre Nada será, satisfaz, né? sempre será vazia, sempre será pobre e miserável, enferma. Por quê? Lhe falta a direção do Espírito Santo. Então, eu queria passar para as pessoas, Esther, esse texto maravilhoso que o apóstolo Paulo, dirigido pelo Espírito Santo, escreve. Ele fala assim, olha só que bacana, olha só que coisa magnífica, você que está nos assistindo nesse momento, em Romanos capítulo 8, em versículo 16, a partir do 16, ele diz assim, o próprio Espírito, quer dizer, o Espírito Santo, porque o Espírito é letra maiúscula, o próprio Espírito testifica, quer dizer, confirma com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Muito bem. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Verdadeiramente herdeiros de Deus. E co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Quer dizer, quem está em Cristo, nova criatura é. Ainda que enfrente problemas, dificuldades, solidão, tristeza, enfim, ainda que você esteja padecendo, gemendo, não importa. Se você está em Jesus, quer dizer, se você é filha, filho de Deus, então da mesma forma como Jesus sofreu, padeceu, mas venceu, ressuscitou, morreu, foi morto, ressuscitou, está vivo à direita do Deus Pai. Então, quando a pessoa está em Jesus, ela tem uma segurança pessoal, a segurança de que ela tem um Senhor, ela tem um dono, ela tem um Pai, ela tem alguém que vai guardá-la, protegê-la por todos os dias da sua vida. As lutas. Mas ele dá direção para todas as situações. E a pessoa não está mais só, ela está sendo guiada pelo próprio Espírito Santo. Uhum. Então ela toma iniciativas corretas, nunca erradas. Pois é, e é isso que a gente tem que se apegar. Porque lutas, problemas, sofrimentos, dores, enquanto nós estivermos nesse mundo, estamos sujeitos a isso. Por quê? Porque nós estamos inseridos no reino deste mundo, embora estejamos em Cristo Jesus. Nascemos da água e do Espírito Santo. Mas a nossa casca, que é o nosso corpo, continua aqui nesse mundo podre, nojento, esse mundo cruel, mau, perverso, injusto, esse mundo que só quer o mal da gente. Essa é a realidade, porque é o reino do mundo, é o reino das trevas, é o reino que Deus entregou na mão de Adão e Eva, e eles de bandeja entregaram para Satanás. Obviamente, a humanidade cresceu dentro desse contexto de injustiças, crueldades, mortes, vingança. Aí, tudo que existe de ruim, de perverso, tem nesse mundo. E quem está aqui neste mundo, mesmo que tenha
o Espírito Santo guiando Esther, está sujeita aos problemas. Não tenha dúvida nenhuma. Não tenho absolutamente nenhuma dúvida. Agora, o que é bacana é que quando Deus fez Adão, ele fez a Eva, ele disse, não é bom que o homem esteja só. E aí ele fez a Eva e tal, os dois se tornaram uma só carne. E o que ele fez permanece. Por exemplo, quando uma pessoa encontra outra pessoa, quer dizer, uma criatura que tenha o mesmo espírito, tenha o mesmo pensamento, que tenha o mesmo objetivo, que tenha o mesmo, digamos assim, os mesmos princípios. Temor a Deus, né? Puxa vida! Então, a pessoa vai viver com a outra, os dois serão de fato uma só carne. Uma só carne. E aí fica mais tranquilo enfrentar esse mundo mal perverso. Então você que nos assiste nesse instante e que talvez esteja aí embrulhada num cobertor, sozinha, sozinho, tá frio, você está embrulhada aí e está ouvindo, participando dessa live. Eu sei, a gente sabe o que é isso, porque nós já tivemos também nessa situação. Mas, desde o momento em que nós colocamos, depositamos a nossa fé, não é a nossa religião. Eu não estou falando de religião. Aliás, eu já disse e repito, eu odeio religião. Se existe uma coisa que eu não gosto, chama-se religião. Porque a religião bloqueia, cega o entendimento das pessoas. A religião é que faz a divisão no mundo. A religião é que faz separação entre as pessoas, né? Porque se eu tenho uma religião e você tem outra religião, então nós estamos separados por essa muralha chamada religião. Mas a palavra de Deus não é religião. A palavra de Deus é vida. A palavra de Deus é espírito e vida. Espírito e vida. As minhas palavras, disse Jesus, são espírito e vida. Então, quando duas pessoas carregam a mesma fé, os mesmos princípios, vive de acordo com a palavra de Deus, então ela é transformada de fé em fé, ela vai sendo moldada de acordo com a vontade de Deus, do Pai. Porque aí a pessoa tem o Espírito de Deus para guiá-la, orientá-la. Jesus tinha o Espírito Santo, mas sofreu injustiças. Jesus tinha o Espírito Santo, mas teve fome. Jesus tinha o Espírito Santo, mas sentiu dores. Jesus tinha o Espírito Santo, mas ele teve que dormir no barquinho. Jesus tinha o Espírito Santo, mas teve que enfrentar este mundo vil, cruel, mal, perverso. Mas venceu. E como ele venceu, nós também, que cremos nele, que estamos nele, que seguimos os seus passos, os seus conselhos, também vamos vencer. É isso que Paulo fala aqui, o Espírito Santo diz, que o próprio Espírito Santo testifica com o nosso Espírito, que somos filhos de Deus. E se somos filhos, logo somos herdeiros. Então, co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, olha só, é certo, Esther. Quer dizer, em Jesus se pode padecer, né? É interessante que
que estamos nesse mundo, né? Uhum.